Ouvintes, boa tarde, está no ar o Jornal Desportivo, vamos aos destaques. Pérolas angolanas dão mais um salto na carreira. Pedro Bondo está a caminho de Lisboa para assinar um contrato com o Sporting. Lloyd Augusto ruma à Liga Turca para jogar no Alanyaspor. Seleção de atletismo adaptado trabalha a resistência e velocidade para atacar o Campeonato do Mundo que arranca em julho em França. Lá fora, Liverpool oferece 250 milhões de euros para roubar Kylian Mbappé do Real Madrid. Assim será o Jornal Desportivo de terça-feira, 27 de junho de 2023. Garantia técnica de Edmundo Simões. Edita e apresenta o Hilário Leonardo. Isso aqui é futebol! O Sporting Clube de Portugal vai contar com mais um reforço para a próxima época. Trata-se do lateral angolano de 18 anos, Pedro Bondo, no empréstimo válido por uma temporada, cujo contrato consta com mais um ano de opção. De acordo com o portal angolano Bato News, o jovem jogador do Petro de Luanda, internacional pelos Palancas Negras, está já a caminho de Lisboa, na capital portuguesa. E quem também está a caminho ao futebol europeu é o jogador angolano de 23 anos, Lloyd Augusto, que vai jogar no Alanyaspor da Turquia, a troco de 400 mil euros. O Bato News revela ainda que o atleta assinou um contrato de 3 temporadas depois de ter representado o Mafra da segunda Liga Portuguesa de Futebol. É um assunto que vai merecer os comentários de Marcial Batunina, o jornalista desportivo. Marcial, boa tarde. Boa tarde, Hilário. Boa tarde também extensiva aos nossos clientes. Marcial, o que é que tem a dizer, na sua opinião, quanto a estas transferências? Vamos começar por olhar para Pedro Bondo, jogador que deixa o Petro e vai arrumar ao Sporting. Como é que olha para esta transferência? Pode-se dizer taxativamente que este é o momento certo a olhar pela idade para arrumar ao futebol europeu? Bem, Hilário, antes de responder à questão que me coloca relativamente ao jovem Pedro Bondo, deixa-me fazer aqui realce, destacar o facto de que a Bato News, por via desta matéria, foi, portanto, mencionado por vários órgãos de comunicação social em Portugal. A Bato News foi referenciado como fonte desta matéria pelo jornal Record, o jornal O Jogo, o jornal A Bola, o site Notícias ao Minuto, enfim, a imprensa portuguesa de maneira geral destaca como fonte a Bato News. Isto é sinal de que, de facto, também em Angola faz-se um bom jornalismo. É pena que aqui os órgãos internos, portanto, os órgãos locais, usam as informações e depois não gostam de citar a fonte, o que de resto é um atropelo grave, aquilo que são elementos basilares da própria profissão de jornalista e no jornalismo, porque de facto tem de se fazer referência à fonte onde a matéria é retirada. E aqui o reconhecimento surge de órgãos internacionais, conceituados órgãos como o caso de Record, que foi fundado em 1949, 74 anos de existência, é de facto obra, é um facto que deve ser realçado e também chamar aqui a atenção aos nossos órgãos, que têm de passar também a retomar as informações, porque parece que há um descaso, quando na verdade trata-se de informações e de utilidade, não é? Informações de interesse público. E exatamente, Hilário, a questão que me coloca bem, é de facto uma oportunidade boa para o jogador Pedro Bondo, é um exclusivo da Bato News, ir ao Sporting. Primeiro, dizer que, de acordo com as fontes que a Bato News teve acesso, o jogador vai por empréstimo, não é? Portanto, vai por empréstimo, ele vai chegar a Lisboa, vai ser observado na academia do Sporting, e depois este contrato de empréstimo, há ali uma cláusula que de facto ressalva a opção de compra, quer dizer que após a observação que o Pedro vai ter, se convencer a equipa de Rubem Amorim, vamos então ter de facto este jovem Pedro de 18 anos a evoluir no Sporting. Poderá eventualmente numa primeira fase não chegar à equipa principal, vai ter de trabalhar, portanto, na equipa B, por formas a ambientar-se, a beber um bocado da filosofia do Sporting. Sabemos nós que o Sporting é uma das melhores escolas de formação a nível não só de Portugal, mas da Europa, o que quer dizer que é a nível do mundo. Portanto, há ali uma série de princípios que ele vai precisar primeiro absorver e depois disto
e eu acredito que não vai ser muito difícil, porque o Pedro é um rapaz que tem muito talento, tem características que é muito apreciada a nível do Sporting, portanto é um rapaz que tem velocidade, ataca muito bem, às vezes com algumas debilidades, mas isto é próprio, é fundamental, é realidade africana, angolana em particular, dali que ele vai precisar ambientar-se quando ele estiver de facto no Sporting, mas eu acredito que ele vai ser muito feliz, Hilário, ele vai conseguir impor-se a nível da equipa de Sporting e obviamente vai ganhar um lugar. E por outro lado, Marcial, já que falas em ganhar lugar, esta possibilidade não está assim tão longe de acontecer. Olhar também para o próprio treinador do Sporting, da equipa principal, que é um técnico que aposta muito nos jovens jogadores. Olha, muito mais do que isto, se calhar os angolanos não sabem, é dizer que o braço direito do técnico do Sporting, de Ruben Amorim, é um angolano. O adjunto de Ruben Amorim, o técnico adjunto de Amorim, portanto, é angolano. Ele nasceu cá, viveu por muitos anos aqui no Mártires do Kifangondo, teve de ir para Portugal. Já falei com ele, é um jovem treinador, portanto está ali, é muito jovem mesmo, tem estado ali também a marcar passos neste capítulo no que o treinamento diz respeito e acredito que poderá também influenciar muito e pela positiva a chegada dele talvez também poderá ajudá-lo a ambientar-se mais com aquela realidade portuguesa, com aquela realidade europeia, muito propriamente leonina, porque o Sporting é um dos clubes grandes em Portugal, isso é sebejamente conhecido, e o Ruben, Hilário, disseste bem, ele também gosta muito de apostar, aliás, as equipas em Portugal, repare Hilário, o Sporting, o Benfica, o Porto, os grandes de Portugal, eles não compram jogadores a preços altíssimos, eles recebem talentos, portanto, lapidam estes talentos e depois vendem a preços de ouro. Esse é que tem acontecido, portanto, aconteceu com muitos outros jogadores, com a Ángel Di Maria, que fala-se agora do seu regresso ao Benfica, portanto ele chega a Portugal vindo da América do Sul quase que desconhecido, mas depois aliou-se ali àquele ambiente todo e tornou-se num grande jogador que depois vimos pelo mundo ali a brilhar. E eu acredito muito, Hilário, que com Pedro vai ser a mesma coisa. Destacar aqui, Hilário, no meu ponto de vista, o Pedro também aqui faz um bom negócio na perspectiva de que não perde absolutamente nada. Ele dá ao jovem, isto é muito positivo, e o Petro tem estado a fazer isto, e eu aqui felicito a direção do Petro de Luanda, tem estado a fazer isto, quando nota que de facto o jogador tem margens de progressão, se existirem clubes interessados, o Petro não complica, não dificulta, larga. Claro que isto também não faz isto de maneiras a prejudicar a própria equipa, portanto, não é verdade. Quando solta um jogador, certamente que confia nos que lá ficam ou poderá então pensar em buscar um outro por formas a substituir. Mas neste aspecto o Petro eu penso que está a fazer um bom negócio porque não vai perder absolutamente nada, dá oportunidade ao jogador de poder brilhar além fronteiras e depois... se de facto o jogador, esperemos que não conseguir convencer, e eu acredito que não vai ser assim, vai convencer exatamente, se não conseguir, hipoteticamente aqui falando, se não conseguir convencer o Sporting, ele regressa ao Petro. Portanto, se no Petro já não tiver lugar para ele, há muitos clubes interessados onde o Petro poderá vender o jogador. Portanto, é muito bom para o próprio atleta e também é bom para o Petro de Luanda. Eu acho que este é um dado que deve ser realçado, Hilário. Muito bem, Marcial, vamos também falar aqui de Loida Augusto, que deixa o futebol português, onde vai Pedro Bondo, para arrumar ao campeonato turco, a Alanyaspor da Turquia. Bem, Marcial, como é que olhas para esta transferência? Deixar o futebol português, que comparando com o futebol turco, o futebol português chega a ser um pouquinho mais visto para arrumar à Turquia, mas de certa forma não deixa de ser um salto na carreira. É um salto na carreira, sem qualquer dúvida. Ele sai da segunda divisão, vai para a primeira divisão. Portanto, ele vai à Turquia, num contrato, de acordo com este exclusivo da Batu News, num contrato de 3 temporadas. Portanto, custou 400 mil euros. Em kwanza estamos a falar de qualquer coisa, aproximadamente estamos a falar de 346 milhões de kwanzas. É de facto muito dinheiro, Hilário. E depois este valor poderá triplicar para 900 mil euros se os objetivos traçados dentro do contrato forem cumpridos.
O que quer dizer que o jogador deixa uma equipa, o Mafra, de segunda divisão e vai para a Liga Principal de Futebol da Turquia, numa equipa onde já passaram outros angolanos, como é o caso de Wilson Eduardo. Wilson Eduardo deixou esta equipa, agora está numa formação da Suíça. Também já lá passou, portanto, o Ivan Cavaleiro, o que quer dizer que ele vai chegar lá numa equipa onde, obviamente, vai encontrar outros angolanos como adversários, no caso de Freddy, no caso de Bruno Paz e outros nossos jogadores que lá militam. E de facto também aqui, Hilário, é muito positivo este facto e eu penso que devo destacar. Vamos fugindo um pouco mais do mercado português, porque muita gente questiona, mas por que razão é que os nossos jogadores vão muito e muitas das vezes só nos campeonatos de Portugal, portanto na primeira, na segunda e outras divisões distritais de Portugal. Isto também, Hilário, tem muito que ver com o networking que muitos empresários têm, portanto, que se os empresários começarem a conseguir mais mercados, é óbvio que vamos conseguir colocar jogadores angolanos em outros campeonatos que não seja, o campeonato português. E o mercado turco agora é um mercado que está a ser muito explorado pelos nossos empresários. E isto é positivo se virmos então o nosso rapaz a evoluir, porque de facto também é um salto para a carreira dele, naturalmente que poderá ganhar mais do que ele ganha no Mafra, naturalmente que o empresário também ganha mais e obviamente que se quisermos falar de visibilidade, eu penso que na Turquia também terá visibilidade. Estamos a falar da primeira liga, ao contrário da segunda, onde ele estava ao serviço do Mafra. De toda maneira, é um ganho para o jogador. Este Lloyd Augusto foi formado pela escola de futebol Tinandinho, o que quer dizer que a escola também poderá provavelmente receber alguma coisa. Não sei exatamente como estão estas cláusulas e não é um dado certo que a escola receba, mas pelo menos é um orgulho para o próprio Tinandinho, que tem estado a formar muitos e muitos jogadores, e aqui Lloyd a dar este salto, rumar para a Turquia, onde eu acredito que poderá brilhar, porque olha, Hilário, este rapaz é muito bom. Eu tenho estado a acompanhar as suas exibições na segunda liga, é um rapaz extraordinário, muito ofensivo, tem muita qualidade. Ele joga como lateral direito, também joga como extremo, o que quer dizer que, mesmo do ponto de vista técnico, é um jogador muito evoluído, faz golos, muitas assistências. Na época passada realizou 26 jogos, portanto fez 6 golos, 3 assistências, são um número muito bons para um lateral direito, pois que fazer 6 golos não é tarefa fácil. 3 assistências em 26 jogos é sinal de que de facto há muita qualidade neste jogador. Muito bem, Marcial, obrigado pela tua participação neste nosso Jornal Desportivo. Vamos voltar a falar nos próximos dias. Sem dúvidas, Hilário, é um compromisso que assinamos com os nossos ouvintes da Rádio MFM. Boa tarde a si, ao nosso técnico em serviço, aos nossos colegas na redação e, claro, para os nossos estimados ouvintes.